Bom dia. Bom, mais uma vez, esse momento aí de estarmos juntos. Obrigado. Para louvar, para glorificar o Senhor e declarar o quanto Ele é bom, né? O quanto Ele tem sido fiel, o quanto Ele tem sido justo para com as nossas vidas. E aí o momento da ceia também é um momento em que você vai poder compartilhar, né? Eu essa semana a gente tem uma noção pelo número de membros que chegam, né? Que participa dos cultos, mediante aos pais, né? Que colocam os seus nomes, quando termina, como funciona? Quando termina o culto, após domingo à noite, né? A minha esposa já mandou algum recado para você, que pai, mãe, dizendo, bota o seu nome, bota o nome do seu filho, já, né? Então, assim, né? Ela, acho que é a base de energético, ela não se cansa, né? Então, a gente tem uma noção do número de pessoas que vão estar conosco no próximo culto, né? E por que é feito isso? É simples, né? Porque tem todo o material que é usado, tem toda uma parte de custo mesmo, de lanche. Então, para que não tenha desperdício. Então, quando você, logo que termina o culto, você coloca lá o seu nome e comparece, né? Isso nos ajuda bastante. Mas, voltando ao que eu quero falar. Então, a gente tem uma noção de número de membros que vão estar aqui no domingo, pelo número de pais com as suas crianças ali, a gente já mais ou menos tem uma base. E assim, eu tenho observado que na ceia, que eram os cultos que a gente tinha o maior número, né, de membros, às vezes não tem tantas pessoas quando acontece nos outros cultos. E aí nós temos algumas mudanças que vão acontecendo na própria igreja e que a gente precisa relembrar. Não é à toa que Jesus pediu, né? Fazer isso em memória de mim. Parece que com o passar do tempo nós vamos perdendo aquilo que é santo, sagrado, que é de importância, e achamos que a ceia é simplesmente uma doutrina da igreja, um costume da igreja local, e não é assim, né? Então, o que nós estamos fazendo é algo orientado por Jesus, e é a grande oportunidade também para que você, né, possa cumprir essa ordenança. Então, querido, todas as vezes quando tiver a ceia, se prontifique, tanto pela manhã quanto à noite. Pastor, eu trabalho, aconteceu alguma coisa, eu estou hospitalizado, por alguma situação você não pôde vir, nos informe, né? A gente pode servir a ceia para você, caso você encontrou essa dificuldade, né, durante a semana, ou então, caso esteja enfermo, levar até a sua casa. Tá bom? A orientação tá clara, mas não abra mão, né? E a importância também da ceia, para que você tenha comunhão, né? Para que você possa rever, para que você possa renovar as suas alianças, para que você possa também ali, o seu devocional com Deus, o seu momento de abrir o seu coração. Também existe essa outra situação, que às vezes as pessoas acham que pode participar de tudo, mas na ceia não, né? Porque pode ser perigoso, pode ser alguma coisa. Acho que o maior perigo que existe para a vida de um cristão é quando ele está em pecado, ele aceita aquilo e acha que aquilo é normal. Eu não sei se você é assim, mas cada dia eu ando insatisfeito com a minha natureza pecaminosa e me esforço diariamente para buscar a vontade do Senhor. Então o momento da ceia não é para você deixar passar o pão, passar o vinho, a não ser que você não seja batizado, não tenha essa comunhão com Deus, ou você sabe de coisas que você tenha convicção que Deus está falando para você se acertar e você ainda não fez, então deixa passar. Caso contrário, é importante você entender isso. É o momento de você abrir o seu coração,
pedir perdão pelos seus pecados, aceitar o perdão de Deus e aí cear. Tá bom? Feito isso, você pode aí falar para a pessoa que está ao seu lado: fica tranquilo, Deus está com você. Amém? Tá bom. Um outro aviso que eu quero dar, sempre eu gosto de falar isso na ceia, né? Para você que está aí nos assistindo, e aí você diz: por que a igreja de Nova Vida usa aquela camisa de padre? Né? Essa camisa não é uma camisa de padre, é uma camisa sacerdotal, assim como o médico tem um jaleco, como o policial tem a sua farda, né? Então é uma roupa que foi instituída já há muitos anos, não pelos católicos, tá? Mas por um pastor, se eu não me engano, luterano ou presbiteriano, alguma coisa assim, que depois acabou caindo na graça dos católicos, e aí se tornou mais conhecido, né, na época. Então, fica tranquilo, querido, né? Independente se é presbiteriano, se é batista, se é Nova Vida, se é católico, isso não faz diferença. Fica em paz, tá bom? Não deixe que essas coisas te impeça, né, de você ouvir uma mensagem. E por que a aparência incomoda, né, daquilo que a pessoa veste, mas por que a pregação, às vezes totalmente errada, que não tem um contexto bíblico, não incomoda aquela pessoa? Então nós podemos observar que nós precisamos rever muito dos nossos conceitos, dos nossos valores espirituais, para que assim Deus possa nos ajudar. Então, bom dia a todos, que a graça, que a bondade do Senhor esteja conosco, e que nesta manhã possamos assim meditar na palavra do Senhor, e após a meditação nós teremos aí os nossos avisos, tá? Define-se a ceia do Senhor ou comunhão santa como rito distintivo de adoração cristã. É aquele momento em que você vai trazer à sua memória as grandes coisas que Deus tem feito por você. Nós temos aí os milagres, nós temos aí os nossos pedidos, mas a maior coisa que aconteceu, o maior episódio, né, que aconteceu na sua vida, que você pode trazer à memória, é que você foi salvo pela graça do Senhor Jesus. Então esse é um fato já o suficiente para você estar aqui hoje, nessa manhã, dizendo: eu não teria vestes chiques ou de um padrão que eu pudesse participar dessa ceia. Eu não sou um convidado de honra para participar dessa ceia, mas por causa de alguém poderoso, conhecido nos céus e na terra, ele entregou um convite na nossa mão e dizendo: você pode, quando você recebe de mim essa liberdade e essa autoridade para participar da ceia. Então nós temos aqui dois eventos importantes, né? O nascimento de Jesus, que nós comemoramos, né, de uma maneira simbólica no Natal, que fala da sua encarnação, quando ele se tornou homem e viveu entre nós, e o momento da morte, que é a expiação, né, aonde ele derramou o seu sangue. Então, o que nós temos aqui de simbólico, que a ceia ela consiste na participação solene do pão e do vinho, ao qual, sendo apresentado ao Pai, em memória de sacrifício inesgotável de Cristo, nós somos incentivados a uma fé mais viva e uma maior fidelidade com Ele. É simples assim. Uma fé mais autêntica, e para que você possa ter essa fidelidade com o Senhor. Aí no livro de Lucas 22, versículo 19,
Veja o que diz aí. Tomando o pão, NVI. Estou na NVI, se não tiver, tudo bem. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, cada vez que o cristão congrega para que celebrar a ceia do Senhor, nós estamos aqui comemorando, né, esse modo especial da sua morte expiatória, a morte expiatória de Cristo. E o que aconteceu nessa morte expiatória? A libertação dos nossos pecados. Nós sabemos, querido, que durante todo o século, vários, né, o homem luta contra as várias doenças. E quantas vacinas, quantas injeções, né, quantos testes de laboratório, gasto em pesquisa, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Algumas, de fato, dão aí certo, e outras ainda estão em experimento, e outras não deram certo. Mas, contra o pecado, qual a vacina que foi criada até hoje? Você, querido, como cristão, que tomou essa decisão, que teme ao Senhor, mesmo com a morte de Jesus Cristo, é fácil ter uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada para o Senhor? O que você acha? Deixou de vir os pensamentos ruins na sua cabeça? Os sentimentos, as emoções de raiva, de ódio, de tristeza, de vingança, desapareceram? O que você acha? Então aí. Porém, quando nós permitimos que Ele reine nas nossas vidas, ainda que esses sentimentos, que esses pecados venham, nós conseguimos, pela graça do Senhor, alcançar a vitória, porque Ele nos fortalece e nos incentiva cada dia a caminhar cada vez mais, acreditando que só através dEle nós conseguiríamos ter a vitória. Então, por que recordar aqui da morte de Cristo? Mais do que qualquer outro evento de sua vida. Não é estranho? Quando você conhece alguém, você lembra das suas conquistas, você lembra dos seus diplomas, da sua formação, do como ele fala, se é uma pessoa extrovertida, introvertida, se é uma pessoa triste, se é uma pessoa para cima ou para baixo. Mas a Bíblia vai dizer que todas as vezes que nós nos reunirmos, fazer memória dele. Memória é de alguém que partiu. Memória de alguém que esteve entre nós. Não seria melhor nós lembrarmos dos seus milagres? Não seria melhor lembrar das suas conquistas, da sua maneira sábia? Todos nós, queridos, sabemos que ao longo dos anos enfrentamos várias vezes a morte. Ao longo dos anos nós presenciamos a morte na nossa família, choramos com aquele que amamos, entristecemos com aquele que nós não conhecemos, mas se compadecemos daquela pessoa. Mas por tudo que você faça, não existe um evento mais forte, mais marcante na vida do ser humano do que a morte. Então, o que nós entendemos aqui? Por que recordar a morte de Cristo mais do que qualquer outro evento de sua vida?
Porque a morte foi um evento culminante do seu ministério, pois por meio dele somos salvos. A sua salvação não se dá por sua vida, porque Jesus viveu entre nós. A salvação que nós temos não dá simplesmente pelos seus ensinos, porque ensino nós temos muito, irmãos. Pelas boas ideias, ou pela maneira eloquente, ou a maneira simpática de ganhar os corações. Embora tudo que Jesus fez foi divino, mas apenas o sacrifício expiatório é que nos deu o direito de sermos salvos. É motivo de você dar um glória a Deus nessa manhã. Ser salvo. Ser salvo de quê? Salvo dessa natureza que ainda continua corruptível. Mas quanto mais você vai se aproximando dele, mais você vai se fortalecendo. Eu estava conversando com uma pessoa que vive na Europa, um brasileiro, e ela estava dizendo assim, nos lugares frios, pastor, são os lugares que têm maior depressão, por falta do calor, da iluminação. Eu não tinha parado para se pensar sobre isso. Mas eu quero trazer essa situação para a nossa realidade. Quando não há essa luz de Cristo, a vida é muito mais difícil, irmãos. Mas quando essa luz que nos aquece, em meio às lutas e às depressões e às dificuldades, a gente consegue superar para a honra e glória do Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que já passou por situação assim, difícil, ou está passando, mas está dizendo assim, pastor, eu não desisti, eu estou aqui. Eu sou uma dessas. E não foram poucas. Momento de você dizer assim, não dá mais. Desisto. Desisto da vida, desisto desse projeto. Estou cansado. Mas é à medida que você vai abrindo o seu coração, aleluia, o Espírito Santo vai falando, vai dizendo, eu te entendo, eu sei a sua dificuldade, mas também eu sei que eu posso te ajudar se você assim permitir. Você já passou por situações em que você sabe que você pode ajudar aquela pessoa e aquela pessoa não permite? Isso não te incomoda? Me incomoda muito. Eu acredito que a nossa vida com Cristo também é assim. O Senhor olhando para nós e pensando assim, se você prestasse atenção nos meus ensinos, no que eu já fiz por você, você iria parar de reclamar, de achar que a vida é tão difícil. A vida é difícil sim, mas com Cristo nós podemos ter uma vida melhor e bem diferente daqueles que não têm a luz do Senhor. A ceia do Senhor, querido, expõe aqui dois fundamentos do Evangelho: a encarnação, simbolizando aqui o partir do pão que habitou entre nós, e a expiação, simbolizando a nova aliança, o cálice da aliança, mostrando aqui a sua morte, a morte de Cristo. Veja o que está escrito aí no Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que o apóstolo vai dizer. No versículo 14, vai dizer assim: aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vivemos sua glória,
glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito, filho único, ou único gerado. Quantas pessoas com esse nome existiu? Jesus era um nome popular na época. Quantos filhos Maria e José tiveram? Não foi apenas um. Então, como ele era o único filho, nós entendemos aqui que Jesus ele era meio irmão dos seus outros, porque foi gerado por Maria, mas não de uma mulher com outro homem, mas houve ali uma intervenção divina, e isso está na Bíblia, todos conhecem, mostrando que ele era o único filho dado por Deus em favor de nós. E aí você pode começar a entender a luta de Jesus no seu ambiente familiar. Não era escondido isso dentre os irmãos, mas eles também, se queriam entender ou se não tinham entendimento, em alguns momentos nós fica em dúvida se eles conseguem ter esse entendimento, ou se eles não aceitam achando que era filho de um outro homem, mas havia uma luta entre os seus irmãos e o próprio Jesus. E além dessa diferença e desse histórico familiar, ele tinha algo que aqui o versículo diz: vimos a sua glória. Era aquele filho que tinha algo diferente. Era aquele filho que sobressaía em tudo. Então nós sabemos disso, que quando no ambiente familiar você sobressai, não é porque você é o melhor, mas porque você percebe claramente que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Isso ao mesmo tempo que é motivo de você glorificar a Deus, também é motivo de ter problemas familiares. Esses mesmos problemas que nós enfrentamos, querido, Jesus também passou por ele. Mas ele vai afirmar no Evangelho de João: ele é o pão da vida. Vamos agora falar um pouquinho sobre o pão. Abre comigo aí no Evangelho de João. Antes de eu começar a ler o versículo 26, eu vou precisar ler os outros versículos rapidamente para que a gente possa assim entender. Então, o que nós percebemos aqui, que era um momento do seu ministério de alta, de fama, aonde não apenas os magos, não mais agora apenas a sua mãe, o seu pai, ou os mais íntimos seus discípulos, agora ele estava sendo conhecido entre as multidões. E está aqui dizendo, o que fez Jesus ser reconhecido entre as multidões eram os seus feitos, é o que ele podia dar para aquela pessoa. Olha aí no versículo 1, algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, Tiberíade, e grande multidão continuava a segui-lo. Qual era o motivo? Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Evangelho de João, capítulo 6. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E aí, neste momento, da multidão seguindo, dos milagres acontecendo, Jesus ali com os seus discípulos, próximo já à festa da Páscoa, ou seja, a cidade estava extremamente agitada, com um ambiente diferente. Levantou-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus lhe disse: onde compraremos pães para tanta gente comer? Jesus aqui não estava em dúvida.
Jesus não estava aqui preocupado sem ter uma solução, existia um propósito para essa pergunta. Versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha que fato interessante para nós entendermos esse pão da vida. Esse pão que daqui a pouco você vai colocar nas suas mãos, simbolizando o corpo de Cristo. Há momentos da nossa vida, querido, e que nós atravessamos esses vales profundos, e como o salmista diz, vale da sombra da morte. Não é porque você sendo um cristão, os demônios estão te atacando, não é porque você deixou de fazer alguma coisa, agora você tem um Senhor chamado Jesus na sua vida. Você concorda comigo? Sim ou não? Então nós podemos aqui ver que esse mesmo ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos, de testá-lo, de deixar se virar, aprender a resolver essas questões, porque Jesus não estaria todo o tempo ali com eles. Por isso que Jesus vai pô-lo o quê? À prova. Versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Meus irmãos, Jesus não está perdido na sua vida. Você que é um servo, uma serva de Deus, às vezes alguém te pergunta algo, e que você tem que tomar uma decisão. Isso é muito comum comigo, não sei, ainda não tenho resposta. Às vezes até na nossa escala aqui de pastores, né? Pastor, tem escala? Não tenho. Enquanto o Senhor não falar, às vezes a mensagem que eu vou pregar, preparo toda uma mensagem, às vezes no sábado, tal hora da noite, eu vou ler aquilo ali, e aquilo começa a incomodar, e o Senhor diz, olha, escreva outra mensagem. Para que isso? Jesus não podia, através do Espírito Santo, ter me falado isso antes, mas para pô-lo à prova. Você depende de mim mesmo? Você confia que eu sou capaz de te inspirar 4 horas para escrever algo como em 5 minutos? Se lance, querido. Se jogue. Confia que o Senhor não vai deixar você cair. Aleluia! Quando nós temos essa garantia, querido, as provas dadas pelo Senhor servem apenas para você mesmo, não para Ele, porque Ele já sabia o que tinha que fazer. O que você precisa na sua vida, Jesus já sabe o que tem que fazer. Mas você confia nele? Sim ou não? Você acredita ou acha que o Senhor não ouve a minha oração? Ah, o Senhor não me atende. Ah, eu estou passando por problema. É igual aquele pregador que diz, olha, Deus está me falando aqui nessa manhã, que existem pessoas que estão com problema. Não é Deus, desculpa. Quem que não tem problema? Quer ver? Olha só, tem alguém aqui que tem problema para resolver? Ó, tá vendo? Olha só, que revelação. Isso não é revelação. Jesus não é assim, querido. Ele sabe a sua necessidade, a hora, o tempo, a medida certa que você precisa e no tempo certo. Aleluia! É essa confiança que nós precisamos ter. As provas desse pão vivo que desceu do céu não é falta de amor, mas está querendo amadurecer você e fazer você crescer. Algumas dessas provas, querido,
Deus permite que venhamos a tomar a decisão pelo nosso coração. Assumimos a responsabilidade daquilo que fazemos, mas quando dá errado, a conta é de Deus. Filipe, versículo 7, respondeu: Senhor, sou bom de economia, de matemática eu entendo bem, tenho meu lado é todo sociólogo, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, ao invés de ficar pensando, calculando, saiu à procura. E encontrou. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas também tinha o mesmo lado racional e lógico que nós temos. Para que isso vai servir? Para toda essa multidão. Não há aqui incredulidade, querido. Um raciocínio lógico, e é verdade. E que bom que André falou isso, porque ele estava ali registrando e testemunhando o milagre que Deus iria fazer. Alguém aqui já viu alguma vez a despensa da sua casa se multiplicar? Ué, eu pensei que tinha acabado. Eu pensei que isso não ia dar. Deu e sobrou. Esse Deus ainda continua realizando milagres até o dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esse grande milagre que é a Tua palavra na nossa vida. Jesus orientou: mande-o sentar, e havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então o que André falou, de fato, fazia sentido. Jesus pega aquele pão, que iria simbolizar o pão vivo que desceu do céu, ele vai agradecer, e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez mesmo com os peixes. Nesta manhã, o que nós iremos fazer aqui é justamente isso. Algo que aparentemente é uma massa, feito por um profissional, mas que tem uma simbologia do corpo de Cristo, e que vai ser também compartilhado entre nós, e que talvez você possa pensar assim: o que isso vai me ajudar? Eu vou te dizer, esse momento que você para refletir na palavra do Senhor, você está trazendo a multiplicação das bênçãos para a sua vida. Você está dizendo: eu preciso de muito recurso, como Filipe, para mudar muitas coisas na minha vida. Eu estou dizendo: eu tenho aqui a palavra do Senhor como André, mas o que isso vai resolver diante de tantas situações que eu tenho? Mas quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele é capaz de multiplicar as bênçãos para cada um daqueles que creem nesta manhã. Você pode glorificar o Senhor? Você pode dizer, se você crê: eu recebo. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços sobre o que, para que não seja desperdiçado. Olha que ensino maravilhoso. Você acha que querer economizar as coisas é miséria? Eu tenho com fartura. O próprio Senhor vai dizer: não haja desperdício. O servo de Deus, querido, ele não é miserável, ele é generoso, mas ele administra aquilo que
seu Deus deu para ele com sabedoria. Por que que nós precisamos passar por situações difíceis para valorizar? Alguma semana ou semana passada, quando você estava usando a água e com falta, você não valorizou? Sim ou não? Cada água não desperdiça, fecha a torneira. Alguns acharam maravilhosos por não ter água, mas aí é uma outra história. Mas no geral foi um desespero. E aí a gente passa a ter um outro olhar. Imagina, querido, por uma situação que já cai no esquecimento, ninguém sabe o que houve, não aconteceu nada, mas imagina naquele período em que havia seca durante anos, como que aquele povo sobrevivia? Imagina se o Senhor determinar em que não haja chuva mais, e que os leitos das águas cessem. Imagine o desespero. A realidade, querido, que as mãos do Senhor, se não estiver sobre nós, todo o nosso conhecimento, todas as informações não servem de nada. Junte para que não haja desperdício. Então eles já juntaram, encheram os 12 cestos. Mais adiante, versículo 15, sabendo que Jesus, que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Vamos voltar agora, vamos pular agora lá para o 26. Então, mediante essa situação, então nós temos aqui a multidão vendo os milagres, suprindo as suas necessidades, e por onde essa multidão estava, com certeza Jesus estava ali à frente. Essa multidão percebeu que naquele dia houve uma mudança. Jesus se retirou, o barco dos discípulos também já não estavam mais ali, e eles foram e se informaram e souberam onde Jesus estava. E eles vão até Jesus, e vai dizer aqui no versículo 25, eu pulei um versículo aqui que para mim é chave. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntou-lhe: mestre, quando chegar até aqui? Chegaste aqui. Parece uma pergunta carinhosa, de alguém que valoriza aquele líder, de que se preocupa com aquela pessoa. Mas Jesus, que é o pão da vida, responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, e acreditaram que eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus, do Deus vivo, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que nós percebemos aqui que as nossas motivações, querido, pode enganar as pessoas mais próximas. Olha, fulano me perguntou, por que eu estou aqui? Se preocupou comigo, se está tudo bem. Com essas palavras nós conseguimos às vezes enganar muitas pessoas, até os mais íntimos. Mas para Jesus não funciona assim. As suas motivações podem enganar as pessoas mais próximas, íntimas, porém isso não funciona com Jesus. E aqui a pergunta é: qual é a sua verdadeira motivação por vir à igreja? É um hábito? Pastor, quando eu venho, eu não fico bem. É por medo?
É porque você aprendeu, porque você precisa vir à igreja para buscar as bênçãos do Senhor? Ou porque você vem de fato para adorá-lo? Qual é a sua motivação? Nós não temos como definir a motivação de cada um aqui nessa manhã. Mas fica muito claro que aqueles que vêm com a motivação de servir, de ser corrigido, de ser orientado, de ser acompanhado, de ser instruído, passam por todas as dificuldades, mas eles permanecem firmes na casa do Senhor. Há pouco tempo, eu encontrei com uma pessoa que já não via mais nas redes sociais, vivia postando, vivendo, falando um monte de testemunho, e essa pessoa sumiu. E eu procurei saber o que tinha acontecido. E aí, por uma questão, no local em que ele vivia, né, em que ele congrega, se entristeceu. Aí, porque se entristeceu, já não tem mais testemunho, agora eu vou fazer outras coisas. Quando a sua motivação, ela é um processo de uma conversão na sua vida, no dia mais quente, é dia de você dizer: hoje eu vou à casa do Senhor. Mas também tem aqueles dias chuvosos, aquele friozinho, em que você escuta o seu cobertor, o seu colchão dizer: fica mais um pouquinho. E aí você até aceita, mas você se esforça e diz: não, eu tenho que ir para a casa do Senhor. Uma pessoa que tem essa motivação, há dias que vai ficar para baixo, é verdade. Há dias que vai precisar ser empurrado por alguém. Há dias que vai precisar de ter uma motivação. Mas uma coisa está determinada no coração dessa pessoa: ela não desiste de ser um cristão. Se você é essa pessoa, você pode dizer amém. O que nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, acompanhe aí, por favor. Jesus aqui, depois de esfregar essa verdade, dizendo: vocês não estão aqui por acreditar em mim. E aí, depois disso, ele vai trazer gentilmente essa orientação, que aqui não há uma imposição. Ele vai dizer: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Esse ensino vai nos levar a mais uma reflexão. Será que existem pessoas que gastam o seu esforço em algo que é perecível? Você compraria algo que tem um prazo de validade e que dentro desse prazo você não iria consumir? Lógico que não. Mas será que esse ensinamento de Jesus, ele pode ser aplicado nos dias de hoje? Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não trabalhe apenas pensando nas coisas terrenas, nas coisas que vão te dar alegria, conquista, mas trabalhe
para que o reino de Deus possa ser implantado na sua vida. Para que você, ao orar, possa ter a convicção que aquela oração vai edificar a vida daquela pessoa. Para que você, ao pregar, possa saber que você não inventou, não criou uma nova doutrina, mas você pregou simplesmente a palavra de Deus. E é essa palavra que não precisa ser impulsionada pelo homem. Essa palavra, ela é poderosa para edificar a sua vida. O que tem motivado você, querido, a trabalhar por essa comida que não se estraga? Jesus não está dizendo para você jejuar ou para deixar de comer. Jesus aqui está dizendo: coma desse alimento que é a palavra do Senhor. Se instrua na palavra de Deus. Não permita que o ambiente evangélico se torne um grupo de pessoas afins. Eu gosto daquele determinado lugar, porque lá tem isso, e todo mundo pensa como eu. Imagina você estar num lugar onde todo mundo pensa as mesmas coisas. Que coisa chata, desculpa falar isso. Mas como é bom, querido, você estar no meio de pessoas que têm ideias diferentes, estilo diferente, maneira diferente de ser. A igreja, irmãos, não pode ser um encontro social. Não pode ser um encontro aonde vai trazer uma comida que você gosta, mas é uma palavra de confronto. E o que eu estou fazendo aqui foi justamente o que Jesus fez aqui no versículo 28 ao versículo 31. Os judeus aqui questionaram, não por interesse de querer conhecer as coisas do Senhor, mas sim por duvidar. Jesus Cristo é o único que você pode confiar. Nenhum pastor é mais confiável do que Jesus. Nenhum. Se juntar aqui os 4 que nós temos, não conseguimos ser mais confiáveis do que Jesus. Porque a natureza nossa é a mesma. Mas Jesus, depois de ser encarnado nessa natureza, e passar por essa expiação, por a sua morte, ele ganha agora um corpo glorificado, mas ainda não tinha acontecido isso. No versículo 28, os judeus vão fazer essa pergunta. Então lhe perguntaram: o que precisamos para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Qual é a necessidade? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele o enviou. Meus irmãos, creia naquele que Deus enviou para a sua vida. Lá na sua casa, o representante de Jesus, hoje aqui na terra, é o Espírito Santo. Ele está lá. Nenhum outro espírito pode habitar na sua casa. Não se deixe enganar quando uma pessoa diz: não, cheguei aqui e tem um ambiente pesado. O que é isso? Você é crente lavado pelo sangue do Cordeiro, e o único Espírito que pode estar ali naquele local, que está no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aí você pode dizer: sai para lá, com esse evangelho de demônio. O evangelho de Jesus Cristo é outro, aonde está um servo temente a Deus,
que se alimenta da comida do reino, ali está a sua graça, ali está o seu perdão, ali está a sua bondade. E aí eles continuam dizendo, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Porque nós sabemos que os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu o que comer o pão do céu. Então qual era o interesse aqui dessas pessoas? Não era o interesse das coisas eternas, irmãos. Era o interesse dos resultados que poderiam trazer. Eles estavam claramente aqui rejeitando e não aceitando Jesus Cristo. Jesus poderia ter desistido deles, mas veja a bondade e a misericórdia do Senhor no versículo 32. E qual era essa intenção dessa pergunta tão clara? Era de ganhar aquela vida, aquelas vidas. Por mais que às vezes nós aprontamos, falhamos, deixamos de crer em algumas coisas, nós vamos ser confrontados, é verdade. Vamos passar por essas provas agora, não mais por Jesus, mas pela decisão do nosso coração. Mas gentilmente, Jesus vai continuar lutando para conquistar a sua vida. O interesse de Jesus aqui era de ganhar essas vidas. Versículo 32, declarou-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu. Vocês estão contando algo que vocês não sabem os fatos de verdade. Mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Só existe aqui uma fonte confiável. Está no versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida do mundo. E aí Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome, e aquele que crê em mim, nunca terá sede. O meu desejo nesta manhã, querido, que você possa entender que o pão que desceu dos céus está aqui entre nós. E que nesse momento em que os pastores vão começar a servir a ceia, aqui está um simbolismo daquilo que Jesus é e que permanece até os dias de hoje. O que você está fazendo neste exato momento? Você tem dúvida? Então deixe passar esses elementos. Mas se você tem a confiança de que os seus pecados foram perdoados, se você tomou essa decisão por Cristo, se tenha cometido qualquer falha, nesse exato momento, você pode pedir o perdão de Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero fazer essa oração e logo após estar servindo a ceia. Pai, nesse exato momento, enquanto o louvor é tocado, eu peço, Senhor, a tua graça. O que nos motiva, Senhor, estar nesta manhã aqui na ceia? O que faz com que você
venha buscar Jesus nessa manhã. Qual é a sua motivação? O que para nós é o fim, a morte, para o ministério de Jesus, foi o momento mais alto e mais sublime, porque a vontade do Pai se cumpriu. Senhor, meu desejo nesta manhã, que se as nossas motivações estão erradas, eu sei que eu não tenho como mudar a cabeça, o coração de ninguém. Eu não consigo mudar nem a minha, Senhor. Mas quando eu oro ao Pai, o Senhor intercede por nós. E o Teu Espírito que está aqui entre nós, representando a terceira Trindade, vai me convencendo. Pode servir os elementos. Vai mudando a minha maneira de pensar. Vai fazendo com que eu seja uma pessoa diferente. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que esses elementos que nós estaremos segurando em nossas mãos simboliza aquilo que o Senhor foi e que ainda é entre nós. O pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Essa mesma paciência Deus ainda tem conosco. Esse mesmo amor ainda está aqui entre nós. Essa bondade do Senhor continua reinando.
essa mesma bondade continua sendo sobre cada um de nós. A bondade do Senhor está sobre a sua vida, amém, queridos? Veja o privilégio que você tem nesta manhã. Não é apenas um ritual, não é uma doutrina da igreja, da denominação, mas o Senhor está pedindo: fazer isso em memória de mim. Essa memória que Deus quer que você faça não somente no momento da ceia, mas Deus quer que você faça todos os dias da sua vida. Esse pão, que é uma matéria que você pode tocar, esse mesmo pão da vida, você pode sentir ele na sua vida. Você pode dar glórias ao Senhor. Essa motivação não depende das circunstâncias. Não é quando você está com fome ou quando você tem uma necessidade. Essa motivação é porque através dele você ganha forças inesperadas. Consegue ter revelações, consegue ter inspiração que vem do trono de Deus. O pão vivo está entre nós. Eu motivo você nesta manhã a caminhar com Ele. Eu motivo você nesta manhã, enquanto está ouvindo louvor, a caminhar e a buscar a face do Senhor. Eu motivo você nesta manhã a dizer: decida por Jesus. Decida não gastar o tempo da sua vida por coisas perecíveis, por notícias que vão agitar o seu coração, por notícias que vão deixar você desanimado. Corra desses alimentos, porque são algo perecível, que vai estragar a sua alma, que vai contaminar a sua fé. Mas se alimente das coisas espirituais, se alimente da palavra do Senhor. Busca o Senhor nos cultos de oração, nas aulas de discipulado, no grupo familiar. Porque essa falta de tempo, a falta de tempo não é por questão de trabalho, irmãos, porque todos trabalham, porque tem uns que conseguem e outros não. É uma decisão do coração. Decida nesta manhã a organizar a sua vida, para que você possa se alimentar das coisas espirituais, para que você possa buscar essa face, para que você possa estar bem nutrido. Mesmo que você raciocine, mesmo que você às vezes pense: o que eu vou fazer? Isso não vai dar. Fala para Jesus, como Felipe fez, como André fez. Não há problema nenhum nisso, mas leve até Ele, porque Ele é o único que é o pão da vida. Pai, nós erguemos esses elementos, simbolizando aqui o Teu corpo, Senhor, para que a gente nunca se esqueça, Ele continua entre nós até o dia de hoje. Nós somos rejeitados pela maneira de ser, de agir, do que vestimos, pelos padrões dos amigos, dos grupos, mas nós não somos rejeitados por Jesus. E quando há essa rejeição, não vem da parte dele, é nossa, por não querer seguir
as suas orientações. Pai, eu te agradeço pelo Senhor mais uma vez confiar em mim. Mesmo com as minhas dificuldades, Senhor. Mesmo com as minhas barreiras. Obrigado, Senhor. Porque a minha mente não poderá mais me condenar. Porque eu estou nesta manhã pedindo perdão pelas minhas falhas. A culpa, que é fruto do pecado, não poderá mais sobrecair sobre este corpo, porque o Senhor já levou esse fardo da minha vida. Quero te agradecer, Senhor, por o Senhor deixar entre nós, Pai, esse alimento que vem do alto, sem contaminação, sem deixar que tenhamos alguma necessidade. Jesus te completa nesta manhã e te fortalece. Ao erguer esse pão, eu estou te agradecendo. Comamos todos juntos para a honra e glória do Senhor. Aquele que recebe Jesus não terá fome e nem sede. A palavra do Senhor, ela é completa. A palavra do Senhor, meus irmãos, não precisa de mais nada. Não precisa de ter um toque humano. Ela por si só já é o suficiente para você se encher da graça e do perdão de Deus. Ao erguer esse cálice, Senhor, eu quero te agradecer por esse sacrifício. Eu vou dizer por mim, Senhor, e cada um faça aí o seu voto. Por mim, Senhor, esse sacrifício não foi em vão. Porque eu sei que se não houvesse esse sacrifício, eu não seria salvo. Quero te agradecer por todo o seu esforço humano, por toda a sua dedicação como filho de Deus, em obedecer cada uma das palavras. Valeu, Senhor. Foi de grande valia para toda a humanidade, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que estão aqui nessa manhã, não somente para buscar uma bênção, não somente para suprir uma necessidade, que nós temos esse direito, mas que está aqui nessa manhã, decidido em crer em Jesus Cristo. Eu creio nesta manhã que o Senhor pode curar muitos aqui que estão enfermos. Eu creio nesta manhã que o Senhor pode resolver situações familiares impossível de ser resolvido pelos olhos humanos. Eu creio nessa manhã que o Senhor pode ajudar os nossos irmãos e irmãs a tomarem decisões difíceis na sua vida, mas tendo a sua orientação, Senhor, será a decisão mais segura e sábia que você irá tomar. Glória a Deus, aleluia. Pai, ao erguer esse cálice, eu estou aceitando esse sacrifício na cruz e tomando posse dele. Passamos todos juntos para a glória e honra do Senhor. Aleluia.
Você pode dizer aí, obrigado, Jesus. Você pode cantar esse louvor com uma declaração de fé. Eu poderia estar em qualquer